Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas, paz e bem. Estamos começando a edição 457 do programa Espírita Semear, sempre com conteúdo de primeiríssima qualidade. Então, vamos à programação de hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46, com o tema Familiares. Fátima Araújo segue conosco com o quadro Momentos em Família, hoje falando sobre a força libertadora da doutrina espírita e a postura que podemos ter na vida ante os desafios que surgem, de modo a nos permitir o crescimento espiritual quando agimos em conformidade com a nossa consciência e com a lei de Deus. Rossando Klingen nos traz um interessante comentário sobre a responsabilidade e a culpa. O que fazer ante esse sentimento de culpa em nossas vidas? Como trocar a culpa pela postura de responsabilidade. Talhos de Tarsos, no Palavras do Bem, fala sobre a importância da boa música. Quem canta seus males realmente espanta? Tem músicas que ajudam a equilibrar nossa alma? Ouçamos, reflitamos juntos. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Familiares. E falando, ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Na primeira expressão, e falando, ele ainda. Ora, ensinar foi uma constante na vida de Jesus, sendo a lição falada a tônica da sua mensagem, portadora da vantagem de ser adequada às circunstâncias, necessidades do momento e atender às reações das pessoas presentes. O Mestre permanece falando através das pessoas de boa vontade e bem intencionadas. O advérbio ainda da expressão que nós vimos, e falando ele ainda, traz em seu íntimo o conteúdo da misericórdia, assegurando a manutenção da sua mensagem, atingindo os corações. Na expressão seguinte, a multidão, observamos que o povo é, sem dúvida, o ponto de partida de todos aqueles que se dispõem ao caminho da redenção. Na medida em que a consciência se faz, torna-se natural a nossa saída vibratória da multidão. Deixamos de ser influenciado por ela, ao mesmo tempo que entendemos que devemos respeito e valorização da sua presença como instrumento operacional necessário ao crescimento. Jesus trabalhava com a multidão, ele era seguido, reverenciado por ela, que o aplaudiu na sua entrada em Jerusalém e também gritou, sem nenhum respeito, crucifica-o, poucos dias depois. Ciente desta característica das multidões,
de não ter um pensar próprio que pode ser facilmente mudado pelo sabor das circunstâncias, recomendou Jesus como providência acauteladora. Não ireis pelo caminho das gentes. Mateus capítulo 10, versículo 5. É como quem diz: analise seu íntimo, vá pela sua consciência, não se deixe levar pelo pensamento das massas. Qual tem sido, então, sabendo disso, a nossa posição? Integramos a multidão? Estamos saindo dela? O conhecimento que hoje nos felicita nos conduz a reflexões capazes de estabelecerem conclusões claras de que, se a luta é individual, a alienação das massas quanto à própria real situação espiritual só nos afastaria do objetivo, que é a vitória do eu crístico. Prossegue na mensagem: eis que estavam fora. O povo aglomerado impedia os familiares do Cristo de se aproximarem. Do mesmo modo, nós mesmos, pertencentes à grande família de Deus e, em consequência de Jesus, também. Multidão que inclui vasta gama de valores externos e internos, na forma de obstáculos naturais e de convenções, conceitos e condicionamentos milenares que nos acompanham. Frente a essa verdade, quando identificada com discernimento, o ser que deseja aproximar-se dos legítimos padrões que o Evangelho propõe, levantará recursos a fim de vencer as suas dificuldades e pendências morais, que passam a ser instrumentos de projeção no rumo de novos degraus evolutivos. E a mensagem prossegue: sua mãe, Maria de Nazaré, esposa de José, carpinteiro, profissão que ensinou a seu filho Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Como está em Marcos capítulo 6, versículo 3. Espírito de evolução extraordinária, tanto que o anjo Gabriel, enviado por Deus à sua cidade na Galileia para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, falou assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 28. Maria primou pela humildade e pela obediência. Nas bodas de Caná, nos advertiu ao dizer aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso está em João capítulo 2, versículo 5. Desencarnou em Éfeso, onde morava em companhia de João, o apóstolo e evangelista. Em sua obra escreve Emmanuel: geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Isso está em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171. A par desta referência, evidenciou-se o sublime ensinamento que a expressão mãe sugere ao nosso entendimento. Aí reside a sede inarredável dos mais valiosos sentimentos que, gerado nas fibras do coração, serão capazes, ao lado da razão, de nortearem rotas e promover os mais extraordinários lances na jornada empreendida. E continua a mensagem: e seus irmãos. Nas línguas faladas na Palestina daquele tempo, não havia o termo primo. Todos eram chamados irmãos, sabiam disso? Segundo consta, a palavra foi usada por São Jerônimo, sábio que dedicou sua vida ao estudo das Escrituras entre os anos 347 a 420 d.C., quando realizou a tradução denominada Vulgata Latina, para evitar dúvidas. Ainda hoje persistem as polêmicas sobre o fato de que Jesus tenha ou não tenha tido outros irmãos. A par disso, o estudo visando retirar da letra o espírito que vivifica sugere que, por primogênito, não se considere apenas o primeiro de vários filhos, mas principalmente de que ele estará sempre à frente de quantos vão se elegendo conscientemente como filhos do mesmo Pai. E conclui a mensagem:
pretendendo falar-lhe. Podemos ter o propósito de nos dirigir a Jesus, aos amigos espirituais. Os impedimentos, quando existem, não são da parte deles, mas da nossa, a expressarem deficiências e dificuldades que ainda nos são inerentes, nos pertencem. O Evangelho é a fonte que nos ensina, através de exemplos, como superá-los. Zaqueu subiu a uma figueira brava para vê-lo, já que a sua pequena estatura e a multidão constituíam empecilhos quase que insuperáveis. Pequena estatura refletindo sua pequenez espiritual, e a multidão de caráter externo, na forma de obstáculos do caminho, e interno, pela soma das próprias imperfeições. A mulher cananeia soube insistir e cultivar a humildade. O cego de Jericó vence a reação negativa na multidão e é chamado por ele. A expressão pretendendo falar-lhe convoca o espírito a refletir quanto às disposições íntimas em procurar objetivamente aquele que é a luz do mundo, como está em João capítulo 8, versículo 12. Movidos pela proposta sincera da mudança, recorremos sempre a ele, na certeza de que seremos atendidos. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. TBT Semear. É hora de relembrar quadros que fizeram história conosco. Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro, que é o tema da responsabilidade versus a culpa. Nós sabemos que, historicamente, nós temos uma tendência a nos culpar. E essa culpa, muitas vezes, não faz com que a gente consiga adiantar o nosso processo de crescimento emocional. Muitas pessoas ficam fixas na culpa do que fizeram, do que escolheram, e com isso não conseguem adiantar a própria vida, ficam presas no passado. A maior parte das pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de transtorno, como a depressão, são pessoas que têm um processo de culpa muito profunda por escolhas que fizeram no passado e ficam com dificuldade de pensar a possibilidade de ter uma vida diferente no futuro. É como se nós tivéssemos um passado em que nós nos condenamos, por isso nós temos um presente no qual nós não avançamos e por isso mesmo também não temos uma esperança com relação ao futuro. No momento em que Joana de Ângeles nos traz a ideia de que nós devemos trocar a ideia de culpa por responsabilidade, ela está querendo dizer para todos nós que, a partir desse momento, o que importa para a gente é agir depois do evento e não ficar fixo ao evento. Nós todos, no processo de crescimento, nós erramos, faz parte da vida, todos nós erramos. A concepção de culpa é uma concepção que foi montada da Idade Média para cá, para que as pessoas tivessem independência dos esquemas das muitas religiões que se montaram para se sentir perdoadas, quando, na verdade, o processo de perdão é um processo íntimo de nossa parte, porque da parte de Deus, que nos recomenda perdoar 70 vezes 7 vezes, é claro que da parte dele o perdão é muito constante. O que acontece, o que nós temos que realmente desenvolver em nós, é a capacidade de se permitir perdoar. Por que muitos de nós não conseguem se permitir perdoar? Muitas pessoas preferem se punir. Elas não acham que merecem ser felizes, elas não acham que merecem companhia dos outros, elas não acham que possam ter merecimento ao amor de Deus. E por isso elas entram num processo de culpa profundo, como se fosse um circuito em que ela roda em torno do próprio sentimento de dor.
Ela fica presa a esse sentimento sem conseguir avançar. Mas por que a gente consegue ficar sentindo o sofrimento, mesmo querendo ser feliz, e não avança? Porque muitos desses processos são inconscientes. Eles se tornam tão repetitivos na nossa vida que eles se tornam inconscientes. Por isso que é importante, no momento que a gente diagnostica em nós erros, ou do passado ou do presente, não perder tempo com a culpa, porque a culpa não resolve o problema. Do mesmo jeito que diagnóstico não é cura, culpa não cura o equívoco que você cometeu. A partir do momento que ela nos chama a atenção sobre a responsabilidade, ela está querendo dizer o seguinte: não importa o que você fez, como você agiu. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente, então. Como é que eu vou agir daqui para frente? Até aqui eu vim me equivocando, ou posso até me equivocar amanhã, mas toda vez que eu errar, eu tenho que imediatamente envolver a minha energia numa tentativa de recomposição do que aconteceu. E aí a gente vai entender por que é que Deus pode permitir para nós o sentimento de misericórdia. Existe uma história muito interessante que é na biografia de um dos santos da Igreja Católica, chamado Bosco, São Bosco para os católicos, que era um menino extremamente hiperativo, tinha assim uma atividade muito grande em casa, subia em todas as coisas. Quem tem filho hiperativo sabe o que é isso. E um dia ele, subindo na cozinha, derrubou o pote de óleo da mãe. E aí ele imaginou que ele ia apanhar, como sempre acontecia, toda vez que ele fazia algum tipo de traquinagem. Então ele voltou, desceu da prateleira, limpou o óleo que estava na cozinha, limpou o chão, lavou o chão, colocou os cacos fora de casa, no lixeiro, e a mãe sempre que chegava tinha um certo arbustozinho que ela puxava um galho para bater nele. E aí na sequência o que ele fez? Ele pegou esse galho, tirou as frespas para doer menos, obviamente, ele era inteligente, e ficou esperando a mãe do lado de fora. Aí, como vocês sabem, toda mãe basta olhar para o filho que já sabe que alguma coisa está errada. E quando ela viu ele naquele movimento incomum, esperando ela na frente da casa com a mão para trás, ela perguntou: o que foi que aconteceu? E aí ele ficou meio sem querer exatamente dizer o que era, até que ela insistiu, e ele contou para ela que ele tinha quebrado o pote de óleo, que ele tinha limpado a cozinha, que ele tinha jogado os cacos fora, e como sabia que merecia ser punido por isso, ele estava ali com a varinha para a mãe bater nele. E a mãe disse: mas eu não vou bater em você. E aí ele estranhou, porque ele não achava que depois de um erro merecia não ser punido. E ele perguntou: por que a senhora não vai bater em mim? E ela disse: eu não vou bater em você porque eu bato em você para você entender que você errou. Mas você entendeu que você errou, você corrigiu o seu erro e ainda assim se colocou diante da possibilidade de punição. Você não merece ser punido, merece um abraço. Essa é uma ideia muito clara, talvez um exemplo, digamos assim, muito didático do que seria misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, uma misericórdia que chega muito mais rápido à nossa vida, ao nosso coração, quando, ao invés de ficarmos no processo de culpa, que seria, por exemplo, ele ter derrubado o pote de óleo, ficado na cozinha chorando, esperando a mãe chegar, para ela, quando chegar, ainda ter que desfazer o mal que ele fez, ele trocou esse sentimento que ele já tinha experimentado antes, de culpa, pelo sentimento de responsabilidade. E eu quebrei, eu sujei, eu limpei. E mesmo assim me coloco diante da lei. Nesse momento a misericórdia chega aos nossos corações. Agora a grande questão é: por que a gente acha que não merece essa misericórdia? É aí que a culpa entra como um evento que explica para a gente. Muitas pessoas preferem ficar na culpa porque, de qualquer modo, quando a gente se responsabiliza, a gente tem que agir. E tem que resolver aquilo que a gente criou como equívoco. E muita gente não quer. Talvez por preguiça, talvez porque se acha incapaz. As pessoas terminam se desenvolvendo esse sentimento de incapacidade de ação. Quando nós nos responsabilizamos, nós descobrimos uma coisa fantástica em nós. É que finalmente faz para nós sentido muitas das palavras de Jesus, especialmente aquela que diz: nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Quando eu me responsabilizo sobre o que eu faço, eu ilumino a minha consciência. Quando eu ilumino a minha consciência, eu ilumino minhas atitudes. E na medida em que eu corrijo aquilo que eu fiz, eu mostro para os outros como também pode ser feito. Portanto, gente, vamos fazer isso. Vamos trocar nossa culpa infantil por uma responsabilidade madura. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.
E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Dentro do ser, para o Pai glorificar. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Consolo e alegria, tenho também o Consolador. Com o Espiritismo eu sei onde estou. Eu sou filho de Deus, eu
Ouvimos no primeiro bloco as músicas Apenas Amar, com Denis Soares, Indagações, com Caroline Garcia. A Federação Espírita Paraibana te convida para 2 dos maiores eventos do estado. Para iniciar 2024 em grande estilo, teremos a 10ª edição do CONESPB, de 12 a 14 de janeiro, no Centro de Convenções em João Pessoa, com o tema Sem Caridade, o que sou? E para quem curte um carnaval de paz e reflexões, a Rainha da Borborema, nossa querida Campina, é o seu destino. De 10 a 13 de fevereiro, a pergunta de Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Será o tema da 51ª edição do MIEP, no Centro de Convenções do Garden Resort. Eventos para toda a família, com a participação de grandes nomes do movimento espírita, com muita arte, literatura e muita alegria em receber você. Para mais informações e inscrições, fepb.org.br ou pelo Instagram, @fepb_oficial e @miep_2024. Esperamos por vocês! Se a colheita de hoje não está boa, lembre que você tem sempre novas oportunidades para semear. Momentos em Família, com Fátima Araújo. Olá, eu sou Fátima Araújo e estou aqui no quadro Momentos em Família para falar da força libertadora da doutrina espírita. Mas quando podemos falar que a doutrina espírita liberta? É justamente quando percebemos que ela dá serenidade ao espírito e confiança no futuro. Quando não se conhece a doutrina, pode-se terceirizar os erros, responsabilizando os obsessores e até em outras religiões, como se faz comumente, culpa-se o demônio. Conhecendo o espiritismo, é bem diferente. O homem recebe com indiferença, às vezes até com alegria, os reveses e as decepções que o desesperariam noutras circunstâncias. É a serenidade que vem com o conhecimento, como podemos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5. Ele nos fala que a base de tudo são os ensinos de Jesus. Esta abençoada doutrina nos remete ao que esperamos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos colegas de trabalho, dos chefes de governo, dos guias espirituais, ou seja, esperamos acolhida, compaixão, inclusão, esperamos ajuda nas necessidades e dores, esperamos sinceridade, perdão, encorajamento, paciência, orientação, conselho, esperamos instrução, enfim, entre outras benesses. E ainda por cima, esta doutrina maravilhosa combate o egoísmo e o orgulho, que são fontes de muitos vícios e representam a total negação das virtudes. Isto porque, como doutrina cristã, verdadeiro cristianismo redivivo, a doutrina espírita entende que Jesus se empenhou em combater o egoísmo e o orgulho como os principais obstáculos ao progresso da humanidade. Assim, a educação espírita tem seus alicerces nas obras publicadas por Kardec, notadamente em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Como podemos ver, por exemplo, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta às entidades venerandas: que definição se pode dar da moral? E os espíritos superiores respondem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, cumprindo então a lei de Deus. Amigos, a doutrina espírita ensina os princípios básicos da caridade. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. Podemos afirmar ainda que a doutrina espírita
prega o amor na prevenção dos males, principalmente dos males, dos vícios que operam prejudicando as famílias. Cabe aos pais a aceitação dos filhos, isto no modo de falar, de olhar, na postura e, sobretudo, na forma de agir com amor. Isto que a doutrina nos ensina. Nos ensina ainda a respeitar as diferenças individuais e jamais desprezar um filho em dificuldade. A entender que o amor é pré-requisito para o ajustamento do ser humano como um todo. Portanto, podemos encontrar ensinamentos de ouro nas obras espíritas, como as reflexões de Joana de Ângeles e de outros benfeitores que pontuam a família, que defendem, que fazem tudo para que esta instituição seja sempre considerada o esteio de toda a sociedade. E quando ela diz, Joana de Ângeles, que o ajustamento dos laços familiares são essenciais para o equilíbrio social e que é na família onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e que o espírito desperta para as realizações superiores da vida. A doutrina espírita também nos ensina a harmonia entre corpo e mente, para que possamos garantir a saúde, a paz e a fraternidade. Enfim, podemos afirmar com segurança que com esta abençoada doutrina nas mãos, temos a chance de nos tornarmos pessoas melhores e de evoluirmos dentro dos parâmetros da ética, da boa moral e do respeito às leis divinas. Boas reflexões então, meus irmãos. Desejo a todos vocês. Nos encontraremos novamente no próximo programa, com a graça de Deus. Até mais. Áudios? A gente tem. Acesse soundcloud.com/FEPB. Palavras do Bem, com Thales de Tarsos. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Palavras do Bem. E hoje nós iremos tratar de um assunto de bastante relevância, não só para a doutrina espírita, mas para todos nós, como espíritos. Aquilo que pode nos harmonizar, nos equilibrar emocionalmente e espiritualmente. Vamos falar sobre a música, sobre essa arte que tanto nos acrescenta. E você, como sempre, é o nosso convidado. Vamos falar sobre ela? Quem canta, os seus males espanta. Certamente você já escutou esse ditado. E ele nos traz uma reflexão muito importante e muito verdadeira. Mas nem toda cantoria quer dizer que afasta os nossos males. Dependendo do tipo de canção que nós cantamos, que nós escutamos e que nós vibramos na mesma sintonia. As canções com muito apelo sensual, apelo consumerista, apelo materialista, apelo para a drogadição, com batidas, melodias e harmonias que despertam os nossos instintos que por vezes já estavam adormecidos, que despertam também os nossos sentimentos mais inferiores. Possa ser que dessa maneira, e colocando todas as palavras que contém nessas canções, e também a melodia que toca nessas canções, possamos trazer o ditado no seu inverso. E será dito que quem canta esses males atrai para si mais males ainda. É importante que nós estejamos numa sintonia para receber as canções que edificam, as canções que nos engrandeçam, as canções que fazem o nosso espírito vibrar numa atmosfera mais tranquila e de esperança. É assim, a música pode trazer os nossos efeitos positivos, mas também, dependendo do tipo de música, pode trazer efeitos também negativos para a gente. Então, estejamos no mesmo tom, corpo, mente e espírito. Os espíritos já nos falam que as canções que são tocadas aqui na Terra, para os mundos mais evoluídos, não passam de canções ditas selvagens. Assim está lá na pergunta 251 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga se os espíritos são sensíveis à música. Possamos imaginar o que seria, na verdade, uma música edificante. Para nós, as músicas mais edificantes que nós conseguimos escutar, para os espíritos não passam apenas de sons
selvagens. Então, para que nós possamos entender a força que a música possa nos dar, é necessário saber que ela precisa edificar. Mas como a música pode nos edificar? Através das suas palavras, através dos seus versos, das suas rimas, trazendo sempre nas letras tons de esperança, de afabilidade, de doçura, de consolação. Na sua harmonia, a sua tranquilidade, aquela que brota no nosso íntimo, que nos dá leveza, que nos enche de esperança. Imaginemos o toque de um violão dedilhado, imaginemos o toque de um piano, imaginemos as vozes ecoando uma linda canção. Aquela canção que arrepia a nossa pele, aquela canção que quando os nossos ouvidos escutam, marejam os nossos olhos de lágrimas. Aquela canção que quando nós começamos a escutar, fechamos os nossos olhos para poder assim viajar nas suas ondas, na sua melodia, nas suas estrofes. É necessário compreendermos que apesar de tudo isso, ainda a música celestial está muito mais avançada do que a música aqui tocada na terra. Mas que possamos, mesmo assim, ainda buscar a essência principal, que é tocar o ser, que é se desenvolver através da arte, através da música. Compositores que já encarnaram, que estão encarnando e que irão encarnar aqui, trarão, através da sua alma mais elevada, as formas mais bonitas de ser tocada uma canção. As formas que possam tocar, não só através dos instrumentos musicais, mas possam tocar o nosso ser. E aí nós vamos sentir esse bálsamo, esse alívio, essa tranquilidade. Assim tem o papel da música na nossa vida. Assim, quando os grupos musicais se apresentam, eles podem não só cantar, não só tocar, mas acima de tudo, levar essa pureza aos corações desamparados. Essa é a verdadeira essência e essa é a verdadeira busca que a música pode fazer. A música também é harmonização. Quando nós vamos a uma casa espírita, quando nós vamos a uma igreja, algum templo religioso, é necessário que antes, geralmente, de começar a missa, de começar a palestra, enfim, a música seja tocada. Isso é para que a gente consiga ter equilíbrio, para que a música faça esse papel terapêutico. Até a própria medicina e a própria ciência já usam a música nesse sentido. A musicoterapia, na meditação, também da importância do equilíbrio mental de cada um. A música tem um papel fundamental, até como oração. Aqueles que dizem que não sabem orar, que não sabem rezar, através da música conseguem rezar e conseguem orar. Para nós entendermos como a música também vem do íntimo da nossa alma, nós trazemos o exemplo de Beethoven, compositor, que mesmo surdo do corpo físico, compôs várias canções. E diga-se de passagem, belíssimas canções, mostrando que a composição sai verdadeiramente do íntimo, da essência de cada um de nós. A música nos acompanha desde quando nos entendermos por pessoas, nos entendemos como espírito. Quando vamos colocar uma criança para dormir, acalentamos ela com música. Os casais apaixonados geralmente têm uma trilha sonora. A música faz parte da vivência. A música está por toda parte, mas a música que nos remete ao bem, a música que nos remete ao amor. Abram alas, é o momento da arte chegar, é o momento da arte mandar o seu recado, as suas notas, os seus versos, onde Deus também está lá. Seja dentro dos templos religiosos, sejam fora deles, a música boa precisa ser ouvida, precisa ser escutada, porque a nossa alma precisa ser vivificada. É necessário abrir alas para as claves, para os acordes das músicas do amor, para as músicas celestes. Enfim, meus amigos, a música está em toda parte e em todo lugar. Até no silêncio que nós fazemos, nós escutamos a música da nossa alma. A música está também na chuva que bate no telheiro. É necessário sabermos escutar a verdadeira música, aquela que vai ganhando força a cada estrofe, a cada verso, a cada dedilhado, a cada nota. Por isso que os artistas sempre nos aconselham: cantar, 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 a beleza de ser um eterno aprendiz. Ou
caminhando e cantando, mas nunca deixar de cantar, para que nós possamos sim entoar aquele ditado que falamos no início. Quem canta, os seus males, sim, espanta. Para vocês, meu abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro aqui no Palavras do Bem. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Toda manhã ao nascer do sol eu vejo seu olhar me despertar, me convidar para um novo dia. Em cada momento em que a dor vem me procurar, logo sinto você me embalar e dizer: tudo passará. É maravilhoso te perceber em cada ser. É maravilhoso poder sorrir, sonhar, viver. Pai, estás dentro de mim, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-me beber na fonte fecunda, infinita. Pai, estás dentro de mim, eu posso sentir a cada pulsar do meu coração a sua mão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar,
é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai leva um gesto de carinho, e se algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai leva um gesto de carinho, e se algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho.
Ouvimos nesse bloco as músicas Perto de Mim, com o grupo Despertar, A Força do Perdão, com o Cancioneiro Espírita e Amor ao Próximo, com o grupo Bem. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, obra de Haroldo Dutra Dias. Neste maravilhoso livro, Haroldo traz ensinamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das obras básicas e outras obras da literatura espírita, principalmente as obras de Emmanuel e André Luiz, com explicações e orientações para o momento que estamos vivendo. Aborda de forma clara, leve e didática temas relevantes diante dos desafios e atribulações da transição planetária. Com isso, nos auxilia a despertar a força, riqueza e grandiosidade do espírito imortal que somos. Ele nos esclarece sobre causas das aflições, justiça divina, o segredo da reforma íntima, nossa relação com Deus, descobrindo quem sou, fraquezas da alma, educar sentimentos, é tempo de renovar pensamento e vida, bem-aventurados os mansos e pacíficos, o homem de bem, pátria do Evangelho e a transição planetária. Qual o sentido da vida? A felicidade é deste mundo? Quem são os trabalhadores da última hora? Esse e outros temas que vale muito a pena conferir. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Mamanguape, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Jesus Nazareno, na Rua Duque de Caxias, número 58, Centro. As palestras públicas às quartas-feiras, 19h30. E em João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Caravana da Fraternidade, na Rua Floriano Peixoto, 657, bairro de Jaguaribe. As palestras públicas terças e quintas, 20h, e aos sábados, 17h. É isso, meus irmãos, um programa que termina e deixa a gente feliz, porque sabemos que depois de ouvir e entender os seus princípios, a nossa vida começa a mudar. Como sempre fazemos, aqui estamos para uma reflexão final, nos preparando para o nosso próximo encontro. Hoje vamos falar de família. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa.
e cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Uma excelente semana para todos nós, meus irmãos. Até o próximo programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase do Cristo que trazemos hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que possamos renunciar ao nosso orgulho e o nosso egoísmo e seguirmos Jesus, transformando a nossa vida num movimento de amar e distribuir amor onde quer que estejamos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.